Eu sou a Carla Rigg, astróloga e terapeuta, como já foi apresentada, né? Voltando depois de 15, quase 20 anos que eu já fiz programas aqui na Rádio Mundial, e estreando agora com enorme prazer o programa Astral em Movimento, para abrir um espaço importante para a astrologia sideral, que é um assunto que nós vamos falar muito aqui todas as semanas, e de como ela se aplica a todos os aspectos da vida, né? No comportamento humano, individual, coletivo, na orientação do destino e principalmente na cura, que esse é um dos temas principais relacionados a ela. O tema que eu escolhi para esse programa inaugural, claro que não poderia ser outro que não a astrologia sideral, certo? Para trazer luzes, mais consciência sobre algo muito importante que é a nossa relação com o universo. Então, a astrologia sideral, para começar a entender um pouco, eu estudo astrologia há 37 anos, né? E há quase 10 anos atrás, eu descobri que a astrologia comum, essa que todos nós conhecemos, ela tinha uma deficiência em acompanhar os cálculos, os movimentos corretos do universo, principalmente os movimentos da Terra. Então, isso fez com que as posições que nós considerávamos da energia, elas não eram corretas, né? Então, isso foi para mim uma grande dedicação nesses últimos quase 10 anos em ajustar esses cálculos. Claro que não fui eu que descobri, não fui eu que inventei essa roda, né? Então já é uma descoberta e um trabalho muito feito fora do Brasil. Aqui, até onde eu sei, desses 10 anos, eu sou praticamente a precursora, né? Hoje eu já estou há 1 ano e meio formando os meus primeiros alunos de astrologia sideral para ampliar, para dar continuidade nesse trabalho. Então, a astrologia sideral, ela não é uma astrologia nova, ela é uma astrologia renovada. Então, ela mantém muitos aspectos em comum com a astrologia conhecida, né? Então, a posição das casas astrológicas, né? A mitologia, os elementos cósmicos, tem, claro, vários ajustes. Mas, assim, o mais fundamental, né, que nessa descoberta da astrologia sideral não é só a questão de um cálculo que tem que ser ajustado, né? Claro que isso é importante, mas o quanto ela abre uma energia mais profunda, mais espiritual, não só nos elementos novos que nós colocamos ali a constelação de Ophiuchus, né, o serpentário, o médico Asclépio, o deus da cura, né? E como Órion também, uma das constelações mais cultuadas, né, por vários povos antigos, os egípcios, né? Até os povos da África, né, eles apontavam para o céu e chamavam Órion de Orum, que é a morada dos orixás, né? Então, Horus também é associado a Horus do Egito. Enfim, tem vários sincretismos, né? Então, dentro dessa observação mais profunda, tem uma coisa não só do conhecimento a mais que ela traz, é a questão da própria energia, que no meu caso e dos inúmeros mapas que eu venho atendendo desde que eu comecei com a astrologia sideral, das pessoas também se sentirem da mesma forma. Eu acho que a astrologia sideral, ela me fez descobrir uma pessoa melhor, certo? E me tornar uma astróloga melhor também, uma terapeuta melhor, né? Acho que essa energia forte de Ophiuchus, né? A serpente da cura, todo esse movimento que a gente está precisando tanto agora, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, esse avanço da tecnologia que nos permitiu ver o universo, né, com mais amplitude, com mais detalhes, ajudou a repor esses cálculos. Eu também voltei a estudar e fui estudar astrofísica, né, na USP, aqui em São Paulo, para conhecer mais esse céu real. E é uma característica bem interessante que todos os astrólogos que estão nessa linha sideral da correção da astrologia, todos foram estudar astrofísica ou astronomia, porque a gente não tem o porquê mais separar a ciência da dimensão mais espiritual, né? Como dizia o Stephen Hawking, ele dizia o seguinte: o problema da astrologia não é dar um caráter para as energias. Isso a gente até compreende. Eu acho que quem vai estudar astrofísica acaba se dando conta que o universo
físico, né? Ele é muito mais misterioso e, vamos dizer, entre aspas, mágico, né? Muito mais impressionante do que qualquer linha esotérica de estudo. Assim, falta para as pessoas irem até esse conhecimento. Então, para um astrofísico de verdade, para um físico, para ele ter, a energia ter um caráter é de menos, né? Para ele, assim, ele falava o problema da astrologia, ela considerar posições inimagináveis para a recepção dessa energia. Então, por exemplo, né, nesse momento que nós estamos aqui conversando, né, o Sol, né, então a astrologia comum, ela diz que agora o Sol está iluminando a constelação de Escorpião. Mas não, ela está iluminando agora a constelação de Virgem, certo? Então, a constelação de Virgem é que o Sol está alinhado de fato, de verdade, nesse momento. Então, a astrologia sideral, ela não quer se colocar como, é a única astrologia boa, é a única correta. Eu não brigo com outros, acho que cada um tem o seu argumento. Acho que qualquer astrologia, seja sideral, védica, a comum, certo? A egípcia, seja qual for, todas elas estão falando a mesma coisa. Olhe para o universo, veja a relação que você tem com ele, certo? Porque ele nos observa, não só nós observamos eles, né? Então, a astrologia é uma ciência, eu acredito, assim, que é a forma do encontro do homem com a ciência mais antiga do mundo, certo? Então, porque o maior mistério para o homem sempre foi o universo que está acima, né? Então, onde ele considera toda a relação com o divino também. Então, o Sol está alinhado à constelação de Virgem, que da nossa faixa zodiacal, ela é a maior constelação, certo? É que ela tem 45 graus de ocupação na faixa zodiacal. Porque veja que a astrologia sideral, ela considera também o tamanho correto das constelações. Então, não é aquela coisa 12 signos, 30 graus cada um. Isso foi uma divisão que dentro da história da astrologia, que eu tenho um site e um canal no YouTube, que eu acho que o meu vídeo mais visualizado é a história da astrologia, certo? Que conta ali como que ela surgiu. Então, a astrologia é uma ciência que olha para o céu. Então, assim, os antigos astrólogos, que também eram astrônomos, eles olhavam e viam qual era a posição que estava o planeta e ali ele ia identificar qual era a energia, certo? Então, esse movimento identificado, né, da nossa visão geocêntrica, que é a visão a partir da Terra, ela só pode ser considerada pela posição da Terra, certo? Então, essa posição, na medida em que ela vai se deslocando naturalmente, né, ela vai se deslocando por graus, 1 grau a cada 72 anos. Então, vejam só, a gente já está com uma média de 24 graus de ajuste. Então, olha, desde a Idade Média que não tem que não está atualizada essa posição para recepção de energia. E saibam que o Nostradamus já falava muito isso. Nostradamus, ele falava sobre a mudança do céu. A precessão dos equinócios não é descoberta moderna, foi descoberta por Hiparco lá na Grécia Antiga. Então, ele já falava muito sobre quando a precessão ia alinhar com a constelação de Ophiuchus, o serpentário, né? Ele era fascinado, ele era apaixonado por essa constelação. Ele como médico, né? Então, ele descreve, né, fala sobre ela em vários escritos, vários documentos que ele deixou em livros, enfim, né? Então, ele dizia, inclusive, numa das profecias dele, que o momento em que a Terra, né, que o ser humano despertasse para a atenção para a constelação de Ophiuchus, seria um momento de grande transformação da humanidade. E nada mais adequado do que a gente agora inserir essa energia de cura que é o Ophiuchus, certo? Asclépio, o deus da medicina. Então, há quem diga, né, há historiadores que digam que ele não foi um mito, que ele existiu de verdade, né? Ele existiu, dedicou toda a sua vida a curar as pessoas, a tratar, formando os primeiros médicos da Terra, os primeiros hospitais, né, que eram conhecidos como templos de cura, né, eram de Asclépio. Então, essa dimensão real de alinhamento com as estrelas é muito importante na astrologia sideral.
Porque, por exemplo, né, da mesma maneira que tem 45 dias do ano que nascem virginianos, né, porque ele fica iluminado até agora o dia 30, né, desse mês, só no dia 31 que o Sol ele ingressa, né, a sua luz passa a iluminar a constelação de Libra, que ela é iluminada por 22 dias. E imaginem só, Escorpião, ele só tem 7 dias. São 7 graus. O Escorpião, ele, com a precessão, com esse deslocamento, né, da cintura da Terra, então, assim, todo o gancho, né, do Escorpião, o formato das estrelas dele, ela, na verdade, ela é toda inclinada embaixo dos pés de Ophiuchus. Então, na astrologia sideral, Escorpião, ele não tem mais uma coisa tão individual, certo? Ele tem uma energia muito mais coletiva, é o momento de se aprofundar, certo? De você ir lá no fundo para tirar não só aquela sombra que você precisa se libertar e curar em Ophiuchus, né, quando ela emerge, mas também trazer as suas joias, suas melhores qualidades, certo? Então, essa profundidade de Escorpião, que ele é iluminado de 22 a 28 de novembro, né, ainda nem começou. Então, esse é o ponto, né, principal da astrologia sideral. Então, assim, quem quiser saber um pouco mais, né, sobre essas datas de nascimento corrigidas, né, um pouco mais sobre a energia das constelações nessa visão da astrologia sideral, eu tenho um site, o astralemmovimento.com.br, tem um canal no YouTube também, que ele deve ser encontrado usando o meu nome, Carla Rigg, e as outras redes que eu vou voltar a reativar agora, que faz um bom tempo que eu não mexo muito com redes sociais. Eu me dedico muito, por falta de tempo, né? Eu me dedico muito como terapeuta, a minha terapia, que eu trabalho com astrologia, com os 5 elementos, né? Com os mitos, que eu vou falar muito aqui nas próximas sessões aqui da rádio com vocês, até porque eu vou abrir em janeiro uma turma para formar terapeutas, né? Então, agora eu estou formando os primeiros astrólogos, que vocês, a partir de janeiro, astrologia sideral, hoje que eu saiba, só tenho eu lendo, até porque foi, assim, uma conquista, né? Mas agora não, a partir de janeiro, eles já estão quase bem craques, né? Só faltam ali a parte das previsões para começarem a atender os mapas, né? E formar os terapeutas. Então, esse muito trabalho não me deixou muito tempo para cuidar dessa parte de redes sociais, tudo que eu acho importante também, né? O objetivo da astrologia é o quê? É apresentá-la para o ser humano, certo? Levar as pessoas a entenderem como elas podem se beneficiar muito do conhecimento dela. Porque a astrologia, veja só, uma coisa que eu acho importante colocar aqui, eu não quero fazer críticas, né, para astrólogos, para isso. Acho que cada um tem a sua forma de ver e trabalhar cada coisa, né? Mas, na minha visão, essa astrologia de entretenimento, essa astrologia muito caricata, certo? Muito voltada, ela pega o sentido do que a astrologia vem trazer para o ser humano de uma maneira muito pobre, certo? A astrologia ela não serve para você ficar vendo quem combina com quem, ou alguma fórmula mágica para você encontrar um namorado, um trabalho novo, mais dinheiro, trocar de carro. Se trata nada disso, certo? A astrologia ela é praticamente assim educativa, certo? Ela vem falar que a gente tem o universo, ele tem um plano para todos nós, individualmente, coletivamente. Então nós temos não só uma possibilidade de encontrar sempre algo melhor na nossa vida quando a gente vai para esse plano, né? Até porque nós, nos tornando pessoas melhores, né? Porque as dicas da astrologia são todas para isso, inevitavelmente você vai lidar melhor com as situações, encontrar pontos melhores para a sua vida, né? Então, a astrologia, ela tem esse processo de aprimoramento do ser humano, porque assim, ele se aprimorando, as dicas que a astrologia dá, o ser se aproxima dela. Então, assim, o aprimoramento é como se fosse uma porta aberta para o universo, para que ele possa trazer os benefícios para cada pessoa, né? Então, nós vamos falar muito sobre essa visão de aprimoramento que a astrologia traz, falar muito sobre os mitos, né? Porque os mitos, eles são os arquétipos da nossa alma.
Quando a gente fala de energias cósmicas, então, por exemplo, vamos falar sobre Saturno, a tarefa de vida, certo? A necessidade da estruturação material. Se a gente fala de Plutão, que é o desapego, que é o fortalecimento do emocional, isso não são, vamos assim, não são considerados planetas para a astrologia. São consideradas energias espirituais disponíveis para o ser humano. Certo? Eles estão ali como símbolos dela, certo? Então, são energias espirituais. Então, todos nós temos essas energias nas nossas vidas. Vibe Mundial 95,7